chorai com os que choram. Vamos repetir: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Amém, meus irmãos? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, continua trabalhando, operando, derramando do teu poder, fazendo coisas grandes, ó Pai da glória, nas nossas vidas, confirmando o grande milagre, a grande vitória em teu nome. Você diz, meus irmãos? Amém. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo de número 15, Deus ele vai usar o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra forte, uma palavra carregada de uma plena, gloriosa revelação de Deus. Deus vai, por intermédio de Paulo, chamar a atenção dos irmãos, também chamar a atenção de toda a igreja, falando do momento de dificuldade e também no momento de alegria. A gente vai ver, irmão, dois contrastes. A gente vai ver uma adversidade e a gente vai ver, aleluia, um momento de vitória. Porém, Paulo ele vai frisar o momento da tristeza. Ele vai dizer, aleluia, chorai com aqueles que choram e se alegrai com aqueles que se alegram. O apóstolo Paulo, quando ele coloca que nós devemos chorar com aqueles que choram, ele está dizendo que nós devemos estar compartilhando a união. Ele está dizendo que nós devemos estar compartilhando, aleluia, o vínculo de estar ajudando o nosso próximo, de estar ajudando aquele a qual precisa. Isso é retratado porque o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a palavra de Deus ela chega a dizer em Isaías 41, verso 6: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforce. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro que nós não devemos virar as costas no momento de dificuldade que o nosso irmão passa, que a pessoa a qual nós amamos, com a pessoa a quem nós nutrimos um sentimento especial, com a pessoa a qual nós vivenciamos uma rotina diária, com o nosso familiar, com o nosso parente, com o nosso amigo, com o nosso próximo. Paulo diz que nós devemos estender as mãos, que nós devemos ajudar, que nós devemos o reerguer, o levantar, que nós devemos, aleluia, estar ao lado dele, o auxiliando, o ajudando naquilo que é necessário. E é interessante dizer que a palavra de Deus vai mostrar, aleluia, que esse momento tão difícil, esse momento tão tenebroso, esse momento tão caótico, tão complicado, tão adverso, esse momento tão doloroso ocasiona o quê? Choro. E esse choro traz uma dor tão intensa que a pessoa está inconformável, que a pessoa está incontrolável, que a pessoa perde a estabilidade, a estrutura, a firmeza, que a pessoa não sabe o que fazer. Aí o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 15, diz que nós devemos chorar com aqueles que choram, aleluia. Se nós não podemos ajudar, se nós não podemos, aleluia, trazer o que é necessário, mas a gente deve se compadecer, deve compartilhar a dor do nosso próximo. Isso é retratado lá no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo 13. A Bíblia diz que Jesus, vendo o sofrimento daquela mãe, teve compaixão por ela, ou seja, sentiu a sua dor, sentiu o seu sentimento, se compadeceu daquela situação e disse: mulher, não chore. Oh, aleluia. O próprio Jesus se encarregou de enxugar as lágrimas. E eu quero aqui dizer para a igreja, eu quero aqui dizer para você que me vê, aleluia, que existem momentos tão difíceis na nossa vida, que pensamos que tudo acabou, que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas a Bíblia diz que Jó, capítulo 14, verso 7, que a esperança para a árvore, mesmo que ela for cortada, não cessará o seu renovo, mas ela vai crescer, vai brotar, vai dar fruto, cadê glória, vai vigorar e vai se erguer novamente. A palavra também diz, lá no livro
livro de Jeremias, capítulo de número 31, versículo 17. Há esperança para o teu futuro. Eu quero dizer que por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil que esteja o que você está a passar, Deus está dizendo: cadê o teu glória? Que Ele traz a ajuda necessária para a tua vida. Isso quando alguém não ajuda, isso quando alguém não dá as mãos, isso quando alguém vira as costas, mas Deus está ali bem presente para nos socorrer. Isaías 41, verso 13, ele diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo na tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Olha Deuteronômio 31, verso 6 e verso 8. O Senhor é aquele que vai diante de ti, não te deixará nem te desamparará. Eu já quero te dizer que Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, Deus não vai virar as costas para você. Mas nós devemos entender que para vir à vitória é necessário passarmos pelas dificuldades. Não existe, meus irmãos, vitória sem luta. Toda pessoa, aleluia, todo ser humano enfrenta uma dificuldade na sua vida. Até mesmo um casal, até mesmo um lar, até mesmo uma família enfrenta momentos de dificuldades difíceis na sua vida. Mas eu quero lhe dizer que em meio a esses momentos difíceis, que Deus chega com a solução, que Deus chega resolvendo o problema, que Deus chega dando vitória. Mas muitas vezes temos que derramar lágrimas. Isso é retratado lá no livro de Salmos 126, verso 5 e verso 6. A palavra diz assim: olha, os que semeiam lágrimas voltarão com alegria, trazendo os seus molhos. O que leva a boa semente chorando, gemendo e sofrendo, vai voltar com alegria, com a sua vitória. Mas primeiro sofre, mas primeiro chora, mas primeiro semeia lágrimas. A própria palavra diz em Jeremias 31:16: reprime a tua voz de choro, enxuga a lágrima dos teus olhos, porque é galardão para o teu trabalho. Nós não entendemos, mas Mateus capítulo 5, verso 4 diz que bem-aventurado quem é? É os que choram, porque eles serão, que meus irmãos, consolados. Olha Apocalipse 21, verso 4, diz que Deus limpará dos meus olhos, dos teus olhos, toda lágrima. Deus te trouxe aqui para dizer: cadê o teu glória? Que Ele está enxugando as tuas lágrimas. Deus te trouxe aqui para dizer que a noite escura vem, que o momento tenebroso vem, que a adversidade, que a dificuldade, que a prova, que a turbulência, que os processos vêm, mas depois do processo, cadê o teu glória forte? Vai vir a tua vitória. Olha o Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aí o apóstolo Paulo é claro, dizendo que as verdadeiras pessoas, os verdadeiros sineus, o verdadeiro amigo, a verdadeira pessoa que nos ama, que Deus colocou ao nosso lado, Ele está ali nos dando força, Ele está ali estendendo as mãos, Ele está ali nos erguendo, Ele está ali nos colocando de pé, e Ele está ali dizendo: tenha calma, Deus vai te ajudar, tenha calma, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar, nós vamos interceder a Deus, nós vamos estar no propósito. Cadê o teu glória mais forte? E Deus é lutar a tua história. Eita, glória a Jesus. Mas a palavra é clara e diz que nós devemos chorar com aqueles que choram. Vivenciamos uma época tão difícil que hoje tem pessoas que, quando vê outra pessoa no sofrimento, ao invés de se compadecer, ao invés de ajudar, ao invés de dar mão, a pessoa tem aquela outra pessoa que está vivenciando aquele período difícil como um empecilho, como um obstáculo, eita glória, como um inimigo, e começa a declarar e a dizer: está vendo aí? Está sofrendo porque falou em mim, está vendo aí? Está pagando o preço porque tocou em mim, está vendo aí? Isso é pecado, está vendo aí? Isso é a mão de Deus. Aconteceu com Jó, meus irmãos. A Bíblia diz que ele faz humildade e sofá. Começaram a
acusar Jó, começaram a falar mal de Jó, mas a Bíblia fala que houve um moço, por nome Eliú, que Deus levantou, e esse quarto amigo de Jó, por nome Eliú, ajudou Jó, deu palavra a Jó, encorajou Jó, já deu glória para Jesus, e disse a Jó que Deus o justificaria. E eu quero te dizer uma coisa: não importa que alguém não te ajude, não importa que alguém não te dê a mão, não importa que alguém não te dê auxílio, o próprio Deus chega para nos auxiliar. Olha o Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Olha o Salmo 27, verso 3. Salmo 27, verso 3 diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a terra contra mim se levantasse, cadê o teu glória? Nele eu confiaria. O homem decepciona, a mulher decepciona, pessoas te decepcionam, mas Deus não te decepciona, mas Deus não te abandona. Quem não lembra, aleluia, de Jonatas? A Bíblia diz que quando o pai de Jonatas, por nome Saul, fez de tudo para matar Davi, mas o que Deus fez com que Jonatas fizesse uma aliança com Davi, e ele ajudou Davi por repetidas e várias vezes quando o seu próprio pai o tentara matar. Deus, eu quero te dizer que Deus também vai levantar pessoas, cadê a glória, vai estar ao teu lado te ajudando, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, o teu parente, o teu familiar, cadê a glória para Jesus? São pessoas que Deus colocou para fazer a diferença na tua vida. E isso eu acho muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, quando ia na via da crucificação, de caminho para ser crucificado lá no Gólgota, ali, aleluia, ali em Calvário, a palavra de Deus vai dizer que no caminho pegaram um homem sirineu para humilhar, mas eu creio que foi permissão de Deus, irmãos, para falar para nós, dizendo: quando eu ver momentos de adversidade, quando eu ver momentos de dificuldade, quando eu ver momentos de prova, de luta, de adversidade e tribulação, em que você não poder levar a cruz, quando você pensar que todo mundo te abandonou, cadê a glória? Eu vou levantar pessoas verdadeiras para estar ao teu lado. É retratado isso lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e verso 10. O sábio vai dizer que é melhor, aleluia, serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Ai daquele que cair, não tiver quem o levante. E eu quero te dizer que Deus levanta pessoas verdadeiras, cadê a glória, para estar ao nosso lado. Deus levanta pessoas verdadeiras para estar conosco. São poucas, mas as poucas pessoas verdadeiras, Jesus manda dizer, são aqui verdadeiramente vai estar contigo em oração, vai estar contigo ao teu lado, vai estar contigo te ajudando, vai estar contigo te dando a mão. Que nós possamos seguir o exemplo de Paulo, quando ele diz assim: irmão, nós devemos chorar com aqueles que choram. Se nós não podemos ajudar, vamos ajudar em oração. Se nós não podemos resolver, vamos clamar ao Deus que resolve. Mas tem que estar ali, ao lado, tem que estar ali junto da pessoa. Oh glória! Sabe por quê? Porque a vitória do meu irmão é a minha vitória, porque a bênção do meu irmão é a minha bênção. E Deus não quer divisão, Deus não quer separação. Cadê o glória forte? Deus quer igreja unida. Isso porque a Bíblia diz que nós vamos entrar nas portas do céu, unidos, irmão. E toda a igreja vai subir de caminho ao céu, de contra Deus, aleluia, de contra Jesus, seu Filho amado, que virá levantar a sua igreja. Vai subir como? Cantando o hino da vitória. Vai além, irmão, do sofrimento. Vai além, aleluia, desse sofrimento tão intenso, desse sofrimento tão difícil, que ocasionou na dor tão intensa, que traz lágrimas que levam a pessoa a estar em desespero, lágrimas que vêm e levam a pessoa a dizer: agora acabou tudo, agora não tem mais jeito. Mas Paulo diz
Paulo nos alerta que haverá pessoas que vão chorar com aqueles que estão chorando. Eita glória! A maioria não. Vão acusar, vão apontar, vão falar mal, vão vender, vão criticar. E o que é que eu faço? Aí tu vai permanecer firme orando a Deus, porque Romanos 8,33 diz: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Deus vai te justificar. Paulo continua agora em Romanos capítulo 12, verso 15, falando do momento de alegria. A alegria está condicionada a quê? A felicidade, a gozo, a satisfação, a sonho concretizado, a desejo realizado, a conquista alcançada, ao sucesso bem sucedido que chegou. E aqui ele vai dizer, irmão, são muitos para acusar, são muitos, aleluia, para criticar, mas são poucos para se alegrar contigo. E Paulo é bem claro, dizendo que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram. Eu quero abrir um parênteses para dizer: se tu está passando por noite escura, se você está enfrentando dificuldade, ei, a tua vitória da vida caminha, meu filho, e o momento de alegria já vai chegar. Olha o que a palavra de Deus ela vai nos dizer lá no livro de Lucas capítulo 15, verso 10, que até no céu tem festa e alegria por um pecador que se arrepende. Oh glória! Paulo chega a dizer em Romanos 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E eu quero te dizer que a alegria vai chegar. Até o salmista tinha prazer, satisfação, gozo, alegria. Tanto é que no Salmo 122 ele vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Você crê que Deus ele vai trazer alegria para a tua vida? As lágrimas de dor, de aflição, de amargura, de sofrimento, de adversidade, de luta, de processos difíceis, de dores tão tensas. Cadê a glória forte? Deus vai trocar por lágrimas de alegria. É só uma frase, meu. Esse momento difícil é só uma frase. Vai passar. E eu quero te dizer que em momento difícil, fases difíceis, dificuldade, luta, processo, muitas turbulências e adversidade, todo mundo passa. É necessário. Para quê? Para que a gente venha alcançar a grande vitória. É como eu falei, não existe vitória sem luta. Não existe sucesso sem fracasso. Não existe alcançar a bênção sem passar pelas dificuldades. Isso porque o segredo da vitória está em descobrir o sucesso em meu fracasso. E eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã. Se está chorando, se está sofrendo, se está vivenciando uma dificuldade no lar, no casamento, na família, na tua vida, ou até mesmo no ministério, cadê a glória? Deus está dizendo: não te preocupa. Eu vou mudar o quadro, eu vou modificar a situação, eu vou mudar a história e vou fazer a alegria chegar na tua vida. Está lá no livro de Isaías, capítulo de número 61. A palavra de Deus diz, Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, enviou-me a levar as boas novas, a libertar de prisão e os presos, a libertar também os cativos, a pregoar um ano aceitável do Senhor. E ele diz mais, meus irmãos, aleluia: ao invés de tristeza, ao invés de sofrimento, ao invés de angústia, Deus vai te dar, aleluia, o óleo da alegria. E na terra da aflição, cadê o teu glória para Jesus? Verso 7 de Isaías 61, Deus vai te dar dupla honra. Quem crê que Deus vai te dar dupla honra? Quem crê que Deus vai te dar? E Paulo nos adverte, dizendo que ei, chora, sofre, passa momentos de dificuldade. Para quê? Para você chegar a grandes conquistas na tua vida. Aí a gente se pergunta, mas por quê? Para chegar a grandes conquistas, para obter grandes vitórias, eu tenho que sofrer. Para você aprender a valorizar a grande conquista que Deus ele te entregou. Para você aprender a zelar, a cuidar. Para você aprender, aleluia, a valorizar mais. Porque quando a gente paga um grande preço por algo que a gente obteve, irmão,
quando teve esforço, quando teve suor, quando teve sacrifício, quando teve empenho, quando teve luta, quando teve batalha, quando teve muitas coisas que você teve que fazer para alcançar o que você conseguiu alcançar, você vai cuidar, você vai zelar, você vai guardar, você vai, aleluia, ter um cuidado para não quebrar, para não perder, para não estragar. Por quê? Porque o preço foi caro. E assim que Deus, Ele permite na minha e na tua vida. Aleluia. Deus só traz a gente para o grande cenário, para alcançarmos as grandes vitórias, depois que não tem basicamente ninguém ali no alcance. Isso aconteceu com Davi, 1 Samuel capítulo 17. Foi necessário o povo de Israel, todo o exército de Israel temer a Golias. Até mesmo o rei Saul temeu a Golias. E Davi não estava no propósito dele matar o gigante Golias. Não estava no propósito dele enfrentar o gigante. Ele foi para quê? Só para levar comida para os seus irmãos. E para saber como seus irmãos estavam na guerra. Eita! Mas em meio àquele cenário deplorável, em meio àquele cenário de caos, aquela apreensão, aquele povo temendo, sofrendo, sendo oprimido, sendo afrontado pelos gigantes, chegou Davi. E Jesus está dizendo que esse cenário, aleluia, chegou até este momento para Deus manifestar a grandeza da glória na tua vida. Ei, Davi, ei, minha irmã, ei, meu irmão, cadê o glória para Jesus? É nesse cenário de caos, é nesse cenário de dificuldade que você vai vencer o gigante. O povo sofria, o povo chorava, o povo estava oprimido. Mas o menor, que ninguém dava nada, que ninguém valorizava, que todos rejeitavam, que todos tinham como qualquer, que todos tinham como apenas uma pessoa inútil, que todos tinham como uma pessoa sem valor, foi esse qualquer, esse inútil, esse sem valor, esse desprezível, esta criança, que deu glória, que obteve vitória, que trouxe alegria para Israel e que venceu o gigante. E eu quero te dizer que um gigante já caiu por terra em nome de Jesus. Aleluia. Mas, primeiro chão, porque primeiro nós temos que passar pela dificuldade, para depois vir o quê? A vitória na nossa vida. Não existe conquista, irmão, sem que antes a gente pague o preço. Tem um grande preço a ser pago, tem uma grande luta a ser enfrentada, para a gente chegar a obter a grande vitória de Deus na nossa vida. E aqui Paulo é bem claro. Paulo vai dizer que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos de acordo com Romanos 12:15. Agora eu te pergunto uma coisa: essas pessoas que vêm ao teu lado, a maioria das pessoas chega quando? Mas quando tu está agradecendo, mas quando tu está dando teu banquete, mas quando tu está dando uma conversão de graça, mas quando você alcançou uma grande vitória, ou não? Aí diz assim: eu estava orando por você, eu estava clamando pela tua vida, eu estava buscando interceder a Deus, estou feliz. Mas é mentira. Sabe por que eu afirmo isso? Que é mentira, meus irmãos? Porque no momento que você mais precisou, Ele não estava presente. No momento que você mais necessitava de uma palavra, de uma ajuda, de um auxílio, precisava de alguém ao teu lado para dizer: vamos interceder, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos ir dar um propósito. Essa pessoa não estava presente. Então não era o teu verdadeiro amigo. E deixa eu te dizer que amigo, se Deus, ou pessoas que verdadeiramente te amam, não é aquele que bate no teu ombro e diz assim: vai em frente. Não. É aquele que pega na tua mão e diz assim: eu estou contigo. Eu vou contigo ao teu lado. Vamos vencer esta guerra. Cadê o glória? Vamos lutar. Vamos obter a grande vitória. Eu não posso te ajudar fisicamente. Eu não posso te ajudar materialmente. Mas eu vou te ajudar espiritualmente. E está necessitado disso muito hoje, meu filho. Oh, glória. Quantos lares o inimigo tem destruído. Quantas famílias têm sido destruídas. Mas eu dava a palavra profética para dizer que famílias serão restauradas. Que vidas serão alcançadas pelo poder do Pai.
Está lá em Lucas capítulo 15, do verso de número 11 em diante. A Bíblia diz uma família, rapaz, que vivenciou um momento difícil na sua vida. O pai tem que dar auxílio, o pai tem que dar atenção, o pai tem que organizar a casa, o pai tem que cuidar de 2 filhos. E não é fácil para ele, porque dentro do próprio lar existe um conflito familiar. Eita! E ele não sabe como solucionar o problema. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que o que não cuida da sua casa nem do seu negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha Josué, no capítulo 24, verso 15, ele diz ao povo: ei, tomai-vos hoje uma decisão. Se vão servir ao deuses amorreus que vossos pais serviram lá no Egito, ou se vão servir ao Senhor. Escolhei hoje, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o pai está desequilibrado emocionalmente. O pai está vendo aquela briga interna entre os 2 filhos, porque o mais novo disse: me dá a minha herança. O mais velho disse: se ele tem direito, eu também tenho. E a Bíblia diz que a herança foi repartida entre eles. E depois, o mais novo pegou tudo que tinha e foi embora. Aparei, meus irmãos, dissolutamente viver segundo a herança que ele havia herdado, requerido ali do seu pai. Gastou tudo que tinha, perdeu tudo, voltou. E o pai recebeu novamente com alegria. Mesmo seu filho mais velho, dizendo: olha, esse teu filho aí não te honrou, gastou todos os teus bens, a herança que tu desse a ele. Aleluia. Mas tu também não matasse teu pai. Tu não só saísse de casa, mas ficasse, aleluia, requerendo aquilo que não era teu de direito naquele exato momento. Mas a Bíblia diz que com mesmo aquilo o pai disse: ei, o teu irmão estava perdido e foi achado. Oh glória! Deus o encontrou ele. Alegramos e regozijemos. Houve grande alegria, meu irmão. E eu quero te dizer uma coisa: vai ter festa, vai ter alegria. Eita, porque o Salmo 23, verso 5 declara que Deus prepara uma mesa. Aonde? Na presença dos nossos inimigos. Pessoas que queriam ver você chorando, pessoas que queriam ver você sofrendo, pessoas que queriam ver o teu casamento destruído, pessoas que queriam ver a tua vida praticamente, aleluia, em destruição, praticamente acabada. Não vai ver não, cadê a glória? Deus promete e Deus garante: haverá banquete na tua vida. Oh glória! Eu não sei qual fase tu enfrenta, a fase da alegria ou a fase do sofrimento, porque tudo é uma fase. Está lá em Eclesiastes 3 primeiro, que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E ele diz que há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de juntar pedra, há tempo de espalhar pedra. Ei, há tempo para tudo. E eu trago a profecia para vocês, no Salmo 102, verso 13, dizendo que o tempo determinado na tua vida, cadê o teu glória? Já chegou. Você sofreu muito. E eu não trago isso para mexer com o teu psicológico. Eu não trago isso para mexer com o teu emocional. Porque nesses últimos dias que antecedem a vida de Jesus, para vir arrebatar a sua igreja, cadê o glória? Ele tem pressa de cumprir promessa na vida. Jesus está voltando. E ele tem pressa, meus irmãos, de cumprir na tua vida com aquilo que ele prometeu. Você crê que ele vai cumprir com o que prometeu na tua vida? Você crê que chegou o momento de alegria na tua vida? Você crê que o momento de adversidade, de sofrimento passou? Final outro sofrimento vai vir, final outra luta vai vir, porque quando nós estivermos aqui, não é sofrimento, é luta, é batalha, aleluia, adversidade. O que no mundo nós teremos aflições e tribulações, mas tem bom ânimo. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3: tu, pois, ó meu filho, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Cadê a glória? Mas Jesus está dizendo: não te preocupa não, essa luta, esse sofrimento, esta prova, ele não bastou. Aleluia. Se alegre com aqueles que se alegram. Chore com aqueles
um matador de irmão. Mas eu quero ser um lenço para ajudar, para enxugar as lágrimas do meu irmão que está necessitado. Eu não quero ser, aleluia, o causador de destruição da minha família. Mas eu quero ser um restaurador para tampar as brechas e ver toda a minha família salva para a glória de Deus. Porque no Salmo 91, verso 10, diz que nenhum mal vai acontecer. Cadê o teu glória? E praga nenhuma vai chegar na tua casa. Aleluia. Aqui é um contraste muito grande. Lágrimas e sofrimento. Tem alegria, Romanos 15, 12 e 15. Tem alegria e tem choro. Tem choro e tem alegria. E a gente tem dois grupos. Os que se alegram com aqueles que se alegram. E os que choram com aqueles que choram. Mas a maioria das vezes, aleluia, as pessoas só estão presentes na alegria e no sofrimento. E no momento de dificuldade. Lembra de Aitofel, um dos principais conselheiros de Davi? Que lá no Salmo 41, verso 9, Davi diz assim: até meu próprio amigo mais íntimo, se referindo a ele, que comia da minha mesa, que repartia do meu pão, que compartilhava ali comigo e se alimentava ao meu lado, levantou contra mim o seu calcanhar, me frustrou, me decepcionou, me deu um chute, me colocou de lado, me punhalou pelas costas. Eita glória! Ei, mas eu quero te dizer uma coisa, que mesmo o Aitofel se aliando-se a Absalão para destruir Davi, o próprio filho de Davi agora está unido com o melhor amigo de Davi, um dos seus principais conselheiros, para me destruir. E Davi, meu bispo, foi destruído, e Davi morreu, e Davi, aleluia, morreu com tanto sofrimento? Não. Deus mudou a história, tomou providência contra seus inimigos. Cadê o glória para Jesus? E ele teve vitória. E Deus está dizendo para você, diga para a pessoa do teu lado, a alegria já está chegando, a alegria já está vindo a caminho. O choro, meu filho, pode ir lá à noite, mas a alegria vai amanhecer. As lágrimas têm sido grandes, mas as lágrimas de dor, de sofrimento, de amargura, Deus manda repetir novamente, Deus vai transformar em lágrimas de alegria. Oh, glória. Amém? Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo fale mais forte ao coração de cada um. E guarda esta palavra, passando por luta, enfrentando dificuldades, para nós chegarmos à vitória. E se no momento da dor, da angústia, da prova, da adversidade, da luta, do processo difícil, não tiver ninguém ao teu lado, não te preocupa, porque o Deus Todo-Poderoso está contigo ao teu lado. Oh glória! Quando você não tem forças, quando você não tem possibilidade de chegar na casa do Senhor, o próprio Deus que cai nos seus braços até a sua presença. Se preocupa não, meu irmão, a vitória está chegando aí. O milagre está chegando aí. Em Cantares 12, 12, aparecem as flores na terra. E o tempo de cantar chegou.